Bom dia, hoje é 8 de maio, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes, quarta-feira na área e para quem está acostumado aí a ouvir esse podcast um pouco mais descontraído, a gente está um pouco mais sério essa semana, porque as notícias não são nem um pouco boas. Estamos acompanhando aí os nossos gaúchos lutando contra a pior enchente da história do estado e também com alertas já de novos temporais a seguir. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como essas enchentes devem afetar o preço dos alimentos no mundo inteiro. O milho e a soja chegaram às cotações mais altas deste ano lá em Chicago e também na China por conta das enchentes no estado, que é um dos maiores produtores agrícolas aqui do Brasil. A gente também vai falar sobre como a Nintendo antecipou o lançamento do novo Switch, enquanto tenta conter queda nos lucros. Você aí, meu gamer, minha gamer, que acompanha aqui o podcast. E também vamos falar sobre como um dos diretores do Federal Reserve, o Banco Central Americano, está questionando se os juros estão altos o suficiente para reduzir a inflação. Vejam vocês que a gente tem conversado aqui há bastante tempo sobre uma possibilidade dos Estados Unidos começarem a reduzir os juros que estão considerados altos lá, mas agora temos um diretor já questionando se, por acaso, não seria aí talvez chance de aumentar esses juros, em vez de começar a cortá-los. Se você quer acompanhar todas as notícias, é só se inscrever na Bloomberg Linha para ficar por dentro de tudo. Também se inscreva aqui no podcast, ative as notificações e siga a gente no grupo do WhatsApp. Também lá você acompanha as notícias de última hora. Vamos às de hoje. O milho e o farelo de soja atingiram picos de preço para o ano em meio ao mau tempo que está assolando as regiões produtoras, não só aqui no Brasil, como também nos Estados Unidos, além de uma praga de insetos nas plantações da Argentina. É isso mesmo que você ouviu, eu dei uma risadinha de desespero no final. Os futuros de milho em Chicago chegaram brevemente a $4,72 o bushel, o nível mais alto desde dezembro, antes de recuarem abaixo dos $4,70. Na China, a cotação do farelo de soja na Bolsa de Commodities Dalian subiu mais de 3%, também para uma máxima desde o final do ano passado, e acumula alta de mais de 5% na semana. Isso porque, além das fortes chuvas aí que atingem o Rio Grande do Sul, que já deixaram mais de 190 mortos e 165 desaparecidos, de acordo com os últimos boletins que eu vi, as áreas de cultivo do meio oeste dos Estados Unidos também estão sendo atingidas por chuvas que atrasaram o plantio. Na Argentina, a estimativa de safra foi reduzida devido aos danos causados pela cigarrinha do milho, uma praga que está assolando as plantações de lá. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai divulgar o seu relatório sobre oferta e demanda nesta sexta-feira. E analistas consultados pela Bloomberg prevêem que a estimativa para os estoques globais de milho vai ser cortada. Isso não é só o que pode aí trazer, não são as únicas consequências dessas enchentes e temporais lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem o 5º maior PIB do país e o chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central Brasileiro, o Fernando Rocha, disse numa live que ele fez anteontem, no caso, você que está escutando na quarta-feira, que as previsões para as perspectivas econômicas do Brasil são uma coisa antes das enchentes e serão algo depois das enchentes, ou seja, isso aí deve ter um impacto relevante na perspectiva econômica tanto dos investidores quanto do Banco Central para os próximos meses. Isso porque o Rio Grande do Sul, além de ter aí o 5º maior PIB, é também o 6º estado mais populoso do país e é responsável por boa parte da produção agrícola. 70% do arroz que é produzido no Brasil vem do Rio Grande do Sul e o arroz é o alimento que mais impacta os alimentos a domicílio da cesta do IBGE para calcular o IPCA, que é o principal índice de inflação brasileiro. Além disso, empresas como a Rumo, a Gerdau, a Randon paralisaram essas operações há dias e estão retomando aos poucos, enquanto ainda temos aí alertas, as águas não baixaram em boa parte do estado e temos alertas de novos temporais a seguir. O mercado está fazendo um reflexo disso na curva de juros brasileira. Essa curva de juros é um termômetro aí também que é utilizado
pelos investidores, pelo mercado no geral, para saber como que vão estar os juros lá na frente. São apostas que são feitas em relação aos juros daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e por aí vai. A curva voltou a subir por conta do receio do impacto das chuvas no Rio Grande do Sul. O temor é que as enchentes possam afetar a produção agrícola, como já estão afetando, e também elevem os preços dos alimentos, além de piorar o cenário fiscal, já que o gasto que o governo federal vai ter que despender para ajudar o Estado deve ser aí relevante. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também tem chancelado, além disso tudo, a cautela do mercado. A partir de meados de abril, ou seja, antes das enchentes, né, ele já estava citando a incerteza maior com fatores como a dívida e também a piora da expectativa inflacionária, mesmo com os recentes dados mais benignos de inflação. A decisão de juros do Banco Central brasileiro acontece nesta quarta-feira, a partir das 18 horas. A Nintendo anunciou que vai apresentar um sucessor para o console de jogos Switch, após prever uma queda maior do que o esperado no lucro para o atual ano fiscal. A empresa projeta uma queda de 24% no lucro operacional para 400 bilhões de yuans, ou 2,6 bilhões de dólares, e uma redução de 19% na receita até março de 2025, sinalizando desafios devido à dependência de hardware antigo. E também o que você tem feito da sua vida? Que não está jogando videogame? Está estudando? Está trabalhando? Olha só o que está acontecendo com a Nintendo. O presidente Shuntaro Furukawa postou no X que deve haver um anúncio no próximo ano sobre a nova plataforma de hardware. Os fãs e os investidores há muito aguardam notícias sobre um plano de sucessão para o Switch, que vendeu mais de 141 milhões de unidades desde o lançamento em 2017. No entanto, a Nintendo enfrentou desafios com a concorrência do PlayStation 5, da Sony, e os consoles Xbox, da Microsoft. No último trimestre, a empresa registrou um lucro operacional de 64,5 bilhões de yuans, aquém das estimativas. E agora deve vender 13,5 milhões de unidades do Switch no final do ano fiscal, uma queda em relação aos 15 milhões do ano passado. Para impulsionar as vendas até o lançamento do novo console, a Nintendo pode ser forçada a cortar preços ou oferecer pacotes de hardware e software mais atraentes. A companhia informou aos fornecedores e parceiros de software que atrasou o lançamento da próxima geração para março de 2025 ou mais tarde, cancelando um plano inicial de apresentar um novo produto até o final deste ano. E nós que estávamos falando de juros no Brasil, vamos agora falar sobre juros nos Estados Unidos. O presidente da sucursal regional do Federal Reserve em Minneapolis, o Neil Kashkari, disse que os dados recentes de inflação por lá colocam em dúvida se a política monetária está suficientemente restritiva para trazer a alta de preços de volta à meta de 2%. Esse suficientemente restritiva, ele está querendo dizer se os juros estão altos o suficiente para trazer essa inflação aí para casa dos 2%. Ele destacou a inflação imobiliária persistente como um possível indício de que a taxa de juros neutra, ou seja, aquela que não restringe nem estimula a economia, pode ser mais elevada no curto prazo. Isso pode significar que o Fed tem mais trabalho a fazer para esfriar a inflação, segundo ele escreveu em um artigo publicado no site da autoridade monetária nesta terça-feira. Abre aspas para ele. É claro que os meus colegas e eu estamos muito satisfeitos com o fato de o mercado de trabalho ter se mostrado resiliente, mas, com a inflação andando de lado nos trimestres mais recentes, surgem questões sobre o quão restritiva a política monetária realmente está, fecha aspas. Ele disse que elevou a sua previsão de taxa neutra de longo prazo de 2% para 2,5%. Alguns dos seus colegas do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, o FONC, que aqui no Brasil é a mesma coisa, só que se chama Copom, também aumentaram as suas estimativas, com a previsão mediana da taxa básica de longo prazo subindo de 2,5% para 2,6% nas últimas projeções trimestrais divulgadas em março. Segundo ele, a incerteza sobre onde se encontra a neutralidade cria um desafio. Fecha aspas. Qual que é a questão com isso? É que lá no início do ano e até alguns poucos meses atrás, os investidores estavam acreditando que o Federal Reserve teria que começar logo a cortar juros para poder estimular a economia e também manter aí a taxa de inflação no lugar onde eles gostariam. Porém, por conta desse aumento insistente da inflação, essa inflação que se mantém aí no nível alto e também o mercado de trabalho americano, que não está sendo aparentemente afetado pelas taxas de juros mais elevadas por lá,
faz com que eles tenham que repensar quando que eles vão iniciar esse ciclo de corte de juros. Quando os juros americanos estão altos, os investidores preferem deixar o seu dinheirinho por lá, porque o mercado americano é um mercado considerado seguro, investir em títulos da dívida americana é um investimento considerado seguro, então por que você tiraria o seu dinheirinho de lado um ambiente de proteção para colocar no mercado de ações brasileiro, por exemplo, se você pode deixá-lo parado lá, rendendo aí uma boa taxa no longo prazo? É isso que tem acontecido, então, e é justamente por isso também que o dólar tem se fortalecido, porque assim mais pessoas querem investir no mercado americano, fortalecendo o dólar. Isso é uma explicação aí rapidica para você curtir a sua quarta-feira com um conhecimento legal de política monetária. Por hoje é só, meu pessoal. Não esqueçam de sempre mandar as suas dúvidas, comentários, como, por exemplo, o meu amigo Faria Loser. Eu não tinha lido o nome do usuário antes de citá-lo. Faria Loser disse que o talento dele é ser herdeiro. Ele ama viagem, jogar tênis e provar comidas exóticas, onde ele deixa o currículo dele para vagas. Disse o Faria Loser nos comentários. Você pode fazer como ele, também deixar o seu comentário. E me proporcionar ótimos momentos de descontração. Nos falamos amanhã. Até mais!